Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, vamos dar início a mais um culto de adoração, um culto de consagração ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a este Deus que tem nos abençoado dia após dia. Vamos louvar ao Senhor acima de todas as coisas, porque Ele tem nos guardado, Ele tem cuidado de cada um de nós. É pela sua misericórdia, pelo teu amor, que nós temos caminhados, temos sido guardados, protegidos pela sua mão poderosa, porque a mão do Senhor está sobre nós e a mão do Senhor é que faz a diferença em nossas vidas. Vamos iniciar fazendo a leitura do texto que está no Salmos de número 5. Salmo de Davi, que tem na minha Bíblia como título a proteção contra os ímpios. Diz a palavra de Deus: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que preferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelam contra ti, mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Vou repetir o versículo 7 e 8 que diz: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no seu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. Aleluia. E o último versículo que fala: pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Irmãos, estamos aqui diante de um salmo de Davi, um salmo deste rei Davi, escolhido de Deus para estar à frente do seu povo ali naquela região. E veja, irmãos, que na Bíblia diz que o tem como título proteção contra os ímpios. E Davi, irmãos, era muito perseguido. Nós conhecemos bem a história do rei Davi, como ele era perseguido, irmãos, como o Senhor, o inimigo, estava sempre querendo destruí-lo. Não só os inimigos externos, mas muitas vezes os seus próprios familiares intentavam o mal contra Davi. E Davi, em todo momento, ele se coloca diante de Deus, pede perdão ao Senhor pelos seus pecados e, acima de tudo, pede a proteção de Deus. Ele começa esse versículo, esse salmo de número 5,
exatamente, irmão, como nós começamos as nossas orações, como nós nos colocamos diante de Deus e clamamos a Ele para que Ele nos guarde e nos proteja nesta caminhada deste mundo com tanta maldade, com tanta iniquidade. E veja, irmãos, que Davi, no versículo 1, ele fala: dá ouvidos, Senhor, à minha palavra e acode o meu gemido. Irmãos, é Davi se colocando diante de Deus, clamando ao Senhor por um livramento, por uma situação tão constrangedora, por tanta perseguição. E ele tem feito de tudo para ser abençoado de Deus, para fazer o melhor para o povo, mas nem por isso deixa de existir os seus inimigos. Então, irmãos, logo no versículo 1, ele nos dá toda a direção destes Salmos 5, dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acude ao meu gemido. Davi estava gemendo, chorando diante de Deus, clamando a Deus, como nós clamamos dia após dia na presença do Senhor, pedindo para o Senhor nos dar o livramento, para o Senhor nos acudir, nos livrar de todo o mal que assola este mundo. Irmãos, nós estamos de passagem no meio deste mundo constrangedor, avassalador, deste mundo destruidor, onde a vida não tem preço, por qualquer valor se tira uma vida. E Davi estava passando por situação semelhante naquela época, e Davi chorava, gemia diante do Deus Pai Todo-Poderoso, como nós também choramos, gememos e clamamos: Deus, acorde, Senhor, ouve, Senhor, as nossas orações, o nosso gemido, Senhor. Só Tu, Senhor, pode nos dar o livramento de todo este mal. E no versículo 2, Davi continua: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. É isto, irmãos, que também temos feito dia após dia. Temos colocado nossas vidas diante do Deus Pai Todo-Poderoso, clamado, chorado aos seus pés, clamando, Senhor, pelo livramento. Oh Deus, porque nós precisamos muito de Ti. É isto que Davi está falando aqui neste salmo, pedindo uma proteção a Deus contra todos os seus inimigos. É isso que nós fazemos dia após dia, clamando a Deus por um livramento, porque os inimigos têm se multiplicado, têm tentado nos destruir. É o mal falar, é a inveja, é o olho grande, de todas as artimanhas o inimigo tem procurado destruir os servos do Senhor. E Davi, no versículo 3, ele continua: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Assim como Davi, irmãos, nós apresentamos nossas orações logo pela manhã, quando acordamos, durante o dia todo e à noite, quando vamos dormir, na certeza de que enquanto nós dormimos, o Senhor tem trabalhado por nós, tem nos abençoado, tem nos guardado. Davi, mesmo conhecedor de toda esta palavra, ele tem se colocado diante de Deus e clamado: Senhor, dá-nos o Teu livramento, porque Tu és Deus que não se agrada da iniquidade. Está no versículo 4. Tu és um Deus abençoador. E aí Davi fala que os arrogantes não permanecerão à vista do Deus Pai Todo-Poderoso. No versículo 7, irmão, que nós lemos, ele diz: porém eu, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo no seu temor. É Davi mais uma vez se colocando diante de Deus, clamando a Deus pelo livramento, para que Ele possa destruir os seus inimigos e abençoar mais e mais ele, sua família e o seu reino. Irmãos, a cada dia nós buscamos a face do Senhor em oração, clamamos ao Senhor por todo o livramento,
clamando, Senhor, pelos nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos, na certeza de que Deus tem ouvido a nossa oração. Deus está atento a tudo aquilo que se passa com a minha e com a sua vida. E no versículo 8, Davi fala mais: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. Senhor, endireita, Senhor, mostra o caminho que devemos seguir. Queremos tão somente seguir o caminho que tu tens escolhido para cada um de nós. E Davi diz mais: o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. É o inimigo tentando nos destruir em todos os momentos. Mas Davi está sempre clamando na presença do Senhor por este livramento. E Deus sempre deu livramento a Davi. Deus tem guardado cada um de nós e tem nos dado o livramento. No final, a partir do versículo 11, Davi diz: mas regozijem-se todos que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Sim, Senhor, somos nós que nos regozijamos a cada momento de nossas vidas, nos alegramos na presença do Senhor, na certeza de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, na certeza de que tuas mãos estão estendidas para cada um de nós, para nos abençoar e nos guardar. No último versículo, Davi fala: pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Ó Deus, esta, Senhor, tem sido a nossa oração colocada diante de ti, Senhor. E neste momento, Senhor, vamos conclamar todo o teu povo que nos acompanha durante este culto pela internet. Vamos mais uma vez buscar a tua face e clamar pelo livramento. Ó Deus, as tuas maravilhas sejam determinadas sobre as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, dos nossos irmãos. Acima de tudo, a garantia da vida, Senhor. Enquanto permanecemos fiéis, Senhor, tu, Senhor, tem dado o nosso livramento, porque tu és um Deus fiel e quer que cada um de nós também seja fiel a ti. Pai, é no nome de Jesus que clamamos agora em oração, Senhor. Visita, Senhor. Visita a tua igreja metodista no Vital Brasil, Senhor. Visita, Senhor, nossos irmãos, Senhor. Visita nossos familiares, nossos amigos, colegas, nosso trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, que jamais falte o pão sobre a mesa dos teus servos, Senhor. Que jamais falte o mantimento em nossas despensas. Oh Deus amado, queremos neste dia agradecer, Senhor, pelas tuas vitórias, agradecer pelo livramento que tu tem nos dado, agradecer pelas bênçãos poderosas, Senhor, que tu tens determinado sobre as nossas vidas. Oh Deus, como é maravilhoso podemos estar louvando o teu nome em cada momento, Senhor, porque as tuas alegrias enchem nossos corações, a tua paz, Senhor, enche a nossa mente. Oh Deus, livra-nos de todo mal que assola este mundo. Encha-nos, Senhor, com teu poder, multiplica a tua unção sobre a nossa vida, Senhor. Cada dia mais, Senhor, possamos estar diante de ti, Senhor, na certeza da nossa vitória, Sai. Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. Este é um hino de adoração ao Senhor Todo-Poderoso. Este Senhor que nos escolheste acima de todas as coisas para caminharmos segundo a tua vontade.
Ó Deus, em nome de Jesus, nesta noite, neste dia, profetizamos, Senhor, a tua bênção sobre a vida dos nossos pastores. Multiplica a tua unção poderosa sobre a vida dos nossos pastores, Senhor, da Igreja Metodista no Vital Brasil, da Igreja Metodista por este mundo afora, e acima de tudo, Senhor, dos nossos obreiros e missionários que estão por este mundo afora, pregando e levando a tua palavra, palavra de verdade, de livramento, porque só o Senhor é Deus. Ah, como diz o teu servo Davi, escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que implora. Escuta, meu Deus, a minha voz que clama, pois a ti eu te imploro, Senhor, pelo teu livramento, pela tua unção sobre as nossas vidas. Deus, faz mover o teu Espírito Santo naquela igreja, no meio do seu povo, Senhor. Faz mover o teu Espírito Santo no meio do teu povo evangélico por este mundo afora, Senhor. Faz de nós servos fiéis, porque tu és um Deus fiel. Ó Senhor, toma cada um de nós pela tua destra poderosa, caminha conosco, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, Senhor. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, purifica-nos na tua presença, lava-nos, Senhor, e seremos mais alvos que a neve, porque tu, Senhor, é que nos escolheste, tu, Senhor, é que tem estado conosco, Senhor, caminhando cada momento de nossas vidas, nos abençoando, Senhor. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, toma, Senhor, mais uma vez nossas vidas diante de ti, Senhor. Como diz Davi, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como o escudo cercas da tua benevolência. Cerca, Senhor, cada um de nós, cerca-nos, Senhor, com a tua benevolência, cerca-nos, Senhor, com o teu amor, o teu livramento, e acima de tudo, Senhor, derrama a tua unção sobre cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Visita nossas crianças, nossos pequeninos, nossos juvenis, nossos jovens, Senhor. Sê sobre eles a cada momento, abençoando-os poderosamente, enchendo-os, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo, Senhor. Faz, Senhor, a tua obra no nosso meio. Faz, Senhor, a tua obra no meio da tua igreja. Ó Senhor, encha, Senhor, os teus obreiros com a tua unção, Senhor, porque esta obra não é obra de homens, esta obra não é nossa, mas esta obra é tua, Senhor. Somos, Senhor, ovelhas do teu rebanho. Tu, Senhor, és o nosso pastor. Tu, Senhor, é que vai à nossa frente, quebrando as cadeias, derrubando as muralhas que o inimigo tem levantado para impedir a nossa bênção, a nossa vitória. Mas é tu, Senhor, tu mesmo, Senhor, que vai à nossa frente, abrindo os caminhos para nos abençoar poderosamente. Multiplica, Senhor, multiplica, Pai, a tua unção sobre cada vida que está aqui no momento participando, Senhor, deste culto de adoração. Ó Deus amado, ó Deus amado, toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Afasta de nós todo espírito de soberba. Ó Deus, queima toda soberba de homens, que haja somente o mover do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque a nossa vida, Senhor, é consagrada a ti. Consagra, Senhor, cada um de nós na tua presença, Senhor. Consagra, Senhor, cada obreiro, Senhor, cada pregador, cada missionário, Senhor, para que pregue tão somente a tua palavra em todo momento e que jamais se afastem dos teus caminhos, Senhor,
pois de ti é que vem a nossa vitória. Ó Deus, como diz o teu servo Davi neste salmo, eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no seu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Ah, Deus, é por isto que clamamos a ti, Senhor, em todo momento, Senhor, pela riqueza da tua misericórdia. É a tua misericórdia que nos dá a vitória. É a tua, Senhor, misericórdia que nos faz mais que vencedores em cada momento na tua presença, Senhor. É a tua vitória que nos guarda nesta caminhada, que nos abençoa, que nos dá o livramento, que caiam por terra toda obra do inimigo, que não possa nos atingir, porque a minha vida pertence ao Senhor, a minha vida é consagrada ao Senhor, a vida de cada um que está aqui participando deste culto, em nome de Jesus, já está consagrada ao Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso. Oh Deus, eu sei que o meu Redentor vive, eu tenho a certeza, cada um de nós tem a certeza de que o nosso Redentor vive e tem preparado uma coroa de glória para cada um de nós. Se permanecermos fiéis à sua palavra, se seguirmos em obediência aos teus mandamentos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E por esta causa é que nos colocamos de joelho diante do Deus Pai Todo-Poderoso. Livra-nos, Senhor, e abençoa-nos. Pai, agora, Senhor, queremos abrir nosso coração, nossa mente e nossa boca para entoar hinos de adoração a Ti. Recebe, Senhor, os nossos louvores diante do trono da glória, Senhor. Recebe, Pai, os nossos louvores. Irmãos, vamos agora louvar ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos abrir nossas bocas, nosso coração e nossa mente para louvar a este Deus Todo-Poderoso, a este Deus que nos garante a vitória, a este Deus que ouve e atende as nossas orações, a este Deus cujas mãos estão sempre estendidas para nos receber em amor, e misericórdia. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, os nossos louvores. Aleluia. Glória, glória a Deus. Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra,
terra. Dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas dos céus a brilhar. Tudo criaste na
dos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê Me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, que doce esperança, desfrutarei o teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim
nós damos glória a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Irmãos, dando continuidade ao nosso culto, vamos ler a palavra que está no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 17. Profeta Isaías, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 17. Diz a palavra de Deus: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocausto, de carneiros e de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui diante do texto de Isaías, que é um convite à graça de Deus. E aqui neste capítulo de número 1, ele está falando sobre uma nação pecaminosa de 1 a 9. Ele faz uma repreensão ao pecado que se espalha, que está arraigado no meio daquele povo. E depois Deus fala do pecado de Israel e de ter abandonado o caminho escolhido por ele. Veja, irmãos, aquele povo a quem Isaías está levando esta mensagem entregue por Deus, é um povo escolhido de Deus, conhecedor de todas as coisas, os mandamentos e a palavra e as bênçãos e determinação de Deus, mas um povo que optou em se afastar dos seus caminhos. Ninguém mais acreditava no Deus Todo-Poderoso. Os sacrifícios que Deus está falando na palavra que nós lemos eram sacrifícios que chegavam mecanicamente à presença de Deus, mas não eram agradáveis a Deus. Faltava exatamente a fé, a vontade de servir ao Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso que Deus aqui está condenando este culto hipócrita. E nos versículos 10 e 12, Deus fala da falsidade religiosa.
Deus fala daqueles que procuram a Deus da boca para fora, mas o seu coração está longe do Senhor. É uma repreensão da parte de Deus àquele povo, que quando se perguntava, todos respondiam: eu sou de Deus, o Deus de Israel é o meu Deus, o Deus de Israel é o meu Deus Todo-Poderoso. Mas Deus está revelando através de Isaías que, na verdade, isto era da boca para fora, porque eles estavam há muito tempo longe dos caminhos do Senhor. No versículo 13 e no versículo 14, Deus fala da indiferença religiosa. Havia uma grande indiferença. Todos procuravam os caminhos do Senhor sem fé, apenas para atender uma ordenança de Deus, mas em momento algum eles se colocavam diante de Deus em oração, em adoração, mas apenas atendiam porque Deus havia determinado. O seu coração estava longe, longe de tudo que se fazia. E Deus então revela que ele tinha um grande aborrecimento e cansaço de todas as falsidades que o homem estava realizando naquele momento. E até hoje, irmãos, muitas coisas se perpetuam até os dias de hoje. Quando você pergunta à pessoa: não, eu sou de Deus, eu sigo a Deus, mas que Deus é esse, irmãos? Eles estão afastados. Este é o Deus que Isaías fala, que é somente da boca para fora. É um aborrecimento ao verdadeiro Deus. E Deus se revela que ele está cansado de tantas falsidades do homem. São homens que declaram da boca para fora, mas não têm intimidade com Deus. Deus quer de cada um de nós que sejamos servos fiéis, que estejamos na tua presença consternados em adoração, na certeza de que só Ele é o Senhor, na certeza de que Ele é o único e verdadeiro Deus, que só Ele pode nos livrar, só Ele pode nos abençoar, que o homem não tem poder algum, porque o poder vem de Deus. Irmãos, Isaías está falando aqui para aquele povo exatamente sobre isto, um povo que estava muito afastado dos caminhos do Senhor, um povo que não acreditava no poder de Deus, um povo que não buscava mais os caminhos do Senhor, não buscava a face de Deus, não orava e não falava com Deus. Irmãos, temos tantas necessidades de buscar a presença do Senhor, temos tantas necessidades de buscarmos a Deus acima de todas as coisas, porque este é o nosso Deus Todo-Poderoso. No versículo de número 15, o Senhor fala que Ele fecha os olhos e os ouvidos às orações daquele povo pela falsidade que existia. Ele diz: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus está dizendo que Ele abominava aquela falsidade, que Ele abominava tudo aquilo que estava ocorrendo naquele momento. Este é o Deus Pai Todo-Poderoso. E no versículo de número 16, Deus convoca o povo de Israel a purificar-se diante dos seus olhos e a cessar de fazer o mal. Olha o que diz a palavra: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Irmãos, esta palavra é uma palavra de muito poder, de muita ação diante de Deus, em que Ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal.
Tem que haver uma transformação, tem que haver uma restauração na presença de Deus. E ele termina no versículo 17, que nós lemos, exatamente falando: aprendei a fazer o bem, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Deus continua chamando aquele povo a arrepender-se, arrepender a fazer o bem, aprender a fazer o bem, atender a justiça, repreender o opressor e defender o direito dos necessitados. Vamos repetir, irmãos, Deus está chamando o povo e cada um de nós para nos arrependermos, para aprendermos a fazer o bem, para atender a justiça, para repreender o opressor e a defender o direito dos órfãos e viúvas, enfim, dos necessitados. Este é o nosso Deus, irmãos, que tem nos convidado a cada dia para estarmos diante dele com sinceridade, com oração, buscando a sua face. Esse texto, irmãos, culmina com os versículos 18 a 20, que na minha Bíblia fala sobre um convite à graça. Deus convida a todos para a graça. E olha o que diz esses versículos de 18 a 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Irmãos, esse é o chamamento de Deus para a graça, porque ainda há esperança se buscarmos a face de Deus, se orarmos ao Senhor. No versículo de número 19, ele ainda diz mais: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Olha, irmãos, a promessa de Deus: se quiserdes, se você realmente quiser, e se você ouvir a palavra de Deus, comereis o melhor desta terra. E nós queremos comer o melhor desta terra. Nós queremos o melhor para cada um de nós e para os nossos familiares. E no versículo de número 20 ele diz: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, esses 3 versículos 18 a 20 é exatamente o convite que Deus fez a todo aquele povo e continua fazendo a cada um de nós. É um convite à graça de Deus, é um convite para que nós arrazoemos diante do Senhor, para que os nossos pecados sejam perdoados, para que as bênçãos do Senhor, se nós quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor desta terra. E o versículo 20, mas se recusarmos a palavra de Deus, seremos castigados, porque foi a boca do Senhor que o disse. Irmãos, este é o Deus Todo-Poderoso, este é o nosso Deus, sim. Ele nos chama, cada um de nós, de filhos, e nos dá a cada um de nós o direito de chamarmos Ele de Pai. Este é o nosso Deus, irmão. Este é o Deus que cuida de cada um de nós. Este é o nosso Deus abençoado. Aleluia. Glórias, glórias a Ti, Senhor. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, clamamos a Ti, Pai. Abençoa nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, e nos guia, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa nossas vidas poderosamente.
Estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, com esta palavra poderosa do profeta Isaías, Senhor. E é no nome de Jesus que a Ti clamamos, Pai. Ouve, Senhor, e atende a nossa petição, Senhor. Atende, Senhor, as nossas orações, Senhor. Atende, Senhor, cada pedido que temos posto diante de Ti, Senhor. Porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Tu, Senhor, continuas até os dias de hoje, chamando o Teu povo ao arrependimento, como está em Isaías 1,17, Senhor, para se arrepender, para aprender a fazer o bem, para atender a justiça, repreender o opressor e defender o direito dos necessitados, Senhor. Ó, Senhor, faz de nós servos fiéis na Tua presença, Senhor. Faz de nós, Senhor, homens e mulheres de oração, homens e mulheres, Senhor, que estão, Senhor, diante de Ti, Senhor, para, Senhor, Te louvar, Te glorificar e, acima de tudo, Senhor, para clamar pelo arrependimento, para clamar pelo aprendizado, atendimento da justiça, repreensão de todo opressor e para defender o direito dos necessitados. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, abençoa cada um de nós poderosamente. Sê sobre nós com Teu poder, a Tua unção, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Glória, glórias, glórias a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, a Ti clamamos, Pai. Visita, Senhor, a nossa casa, Senhor. Visita, Senhor, cada familiar. Visita cada irmão que tem se colocado diante de Ti, Senhor. Visita com a Tua bênção poderosa, Senhor. Operando, Senhor, uma cura sobre a enfermidade, Senhor, do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, que caia por terra toda obra contrária, toda seta do inimigo lançada contra o Teu povo, Senhor. Porque, Senhor, Tu és um Deus que cura, Senhor. Em nome de Jesus, sara, Senhor. Sara o Teu povo, sara esta terra, Senhor. Para que possamos, dia após dia, Senhor, estarmos diante de Ti, Te louvando, Te glorificando e Te abençoando, Pai. É no nome poderoso de Jesus, Senhor, que clamamos, Senhor, dia após dia, Senhor. Ouve, Senhor, e atende a oração deste lugar, Pai. Ouve, Senhor, e atende, Senhor, a nossa oração, a oração do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Senhor, opera, Senhor, uma transformação. Restaura, Senhor, cada vida que está aqui diante de Ti. Restaura-nos, Senhor, na Tua presença. Restaura nossas vidas poderosamente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Operando, Deus, quem impedirá? Nada nem ninguém poderá, Senhor, tirar a nossa bênção determinada pelo Senhor para cada um de nós, Senhor. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, nós clamamos a Ti e tomamos posse da nossa vitória, da vitória determinada por Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Foi Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou. Está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Ele levou sobre Ele as nossas transgressões, as nossas enfermidades, e nos abençoa em cada momento. Oh Deus, opera, Senhor, opera poderosamente sobre as nossas vidas, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, multiplica a Tua unção, Senhor, porque esta obra é Tua,
Usa, Senhor, cada um de nós segundo a tua vontade, porque somos ovelhas do teu rebanho, somos obreiros escolhidos por ti, consagrados por ti, Senhor, para caminharmos, Senhor, em todo como uma família, a família de Jesus, Senhor. Deus, é no poderoso nome de Jesus, Senhor, que clamamos dia após dia pelas nossas bênçãos poderosas, Senhor. Visita, Senhor, cada vida, Senhor, e nós profetizamos a vitória, a nossa vitória, a vitória de cada irmão que está aqui presente, a vitória de cada família aqui representada. É no nome de Jesus, Senhor, que nós profetizamos vida, que haja vida sobre cada um de nós, que hajam bênçãos, Senhor, transbordantes, que haja o derramar, Senhor, da tua prosperidade física, espiritual e material sobre cada um de nós, Pai. Ó Deus, nos prostramos aos teus pés em oração, na certeza de que ainda há esperança, Senhor, para este mundo com tanta maldade, mas ainda há esperança, porque os teus servos te buscam em oração a cada momento, Senhor. Por isso clamamos, abençoa poderosamente as nossas vidas, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, as nossas vidas na tua presença. Pai, em nome de Jesus, agora derrama, Senhor, a tua bênção, a bênção sacerdotal que o Senhor disse a Moisés, para que Arão e os seus filhos abençoaram o seu povo. Abençoa cada um de nós neste momento, Senhor, porque somos o teu povo escolhido por ti, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Dê a paz ao Senhor, ao teu irmão, ao teu familiar, em cada momento, onde quer que passares, cumprimente com a paz do Senhor e determina a bênção do Senhor sobre cada vida. É no nome de Jesus que clamamos, recebemos, tomamos posse e agradecemos, glorificando o nome do Senhor. Glória, 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 aleluia, glória a Deus, aleluia. Não temas, não temas, não temas, não temas. Agindo eu, quem pedirá? Agindo eu, quem pedirá? Agindo eu, quem pedirá? Agindo eu, quem pedirá? Quando andares pelas águas, não te afogarás. E quando pelo fogo não te queimarás. Não temas, sou contigo, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá?
pelas águas, não te afogarás, e quando pelo fogo não te queimarás. Não temas, sou contigo, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá?